E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Paz do Senhor para vocês. Estamos aqui de novo, né? Estamos repetindo a dose de mais uma aula com vocês, galera adolescente aí da nossa igreja querida de Parque São José. Ministramos a aula aqui na semana passada, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e eu acredito que hoje vai ser da mesma forma. Vamos aqui ministrar a aula de número 9, espero que vocês possam receber, possam ser instruídos por ela e possamos aqui aprender juntos. Senti a falta de vocês no comentário, né? No último vídeo que nós tivemos aqui, nós não vimos nenhum comentário, né? Pedimos para quem tivesse dúvida deixasse comentários e hoje nós vamos pedir diferente. Então, só para ver se vocês participam e interagem com a gente, que é legal, o que é muito bacana, né? Se vocês tiverem dúvida, os comentários. Não, Paulo, não tenho nenhuma dúvida, ficou tudo muito claro. Da mesma forma, interage aqui no comentário, né? Deixe o seu testemunho, deixe e diga o que você aprendeu, compartilhe conosco o que você sentiu, o que você aprendeu da aula, a sua opinião, mesmo que não seja nenhuma dúvida, deixa aqui, né? Vamos interagir nos comentários para que eu possa entender que vocês estão captando o que está sendo dito e recebendo e sendo edificados pela instrução de Deus aqui, tá bom? Então vamos à aula de hoje, lição de número 9, que tem como tema o que é o reino de Deus. Então, essa vai ser a nossa lição de hoje. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Mateus capítulo 12, do verso 22 ao verso de número 28, que vai apresentar exatamente textos onde Jesus surge, aparece ensinando, proclamando e atuando como embaixador do reino de Deus. Mas vamos lá. A nossa introdução diz o seguinte: muitas pessoas já devem ter ouvido falar acerca do reino de Deus, mas e você? Sabe o que é este reino? Como é constituído e de que forma este reino interfere na vida das pessoas? As pessoas que aceitavam viver nessa dimensão tinham suas vidas totalmente impactadas. Não é diferente nos dias de hoje. Ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, vivemos sob uma nova ótica, uma nova visão. E experimentamos em nosso cotidiano a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, na introdução aqui vocês já estão percebendo, né? Já estão se ligando do que é que a gente vai aprender, né? Do que é que nós vamos aqui aprender na lição de hoje. Nós vamos tentar entender o conceito, a definição bíblica do que era o reino de Deus. E é importante que vocês, adolescentes, entendam o que é o reino, já que nós fazemos parte desse reino. Porque seria estranho, né? Você dizer assim para o seu colega ou para o seu amigo que você gosta do reino de Deus, faz parte do reino de Deus, e esse amigo pergunta para você: o que é o reino de Deus? Aí você não sabe dizer o que é o reino de Deus. Então, hoje, você que está no reino, mas que por talvez falta de esforço, de interesse, ainda não saiba o que é o reino, vai ter a oportunidade agora de saber e de entender o que é o reino de Deus. Então, na tentativa de definir o que é o reino de Deus, o comentarista da lição aqui, ele já vai iniciar definindo o que é o reino de Deus. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, para só fazermos um resumo e compartilharmos com vocês as principais lições de cada ponto. Então, no primeiro ponto, ele já vai iniciar dizendo o que é o reino de Deus. E nessa definição, ele vai, antes de definir o que é o reino, ele vai também dizer o que não é o reino de Deus. E ele vai dizer que o reino de Deus não é um espaço ou uma localidade geográfica. O reino de Deus não era um local ou um prédio físico. O reino de Deus não é uma nação movida por constituições, por leis, por políticas. O reino de Deus não é uma sociedade movida por constituições, por leis e por políticas. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não é um espaço físico, não é um espaço geográfico, não é um lugar físico, não é uma instituição religiosa. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, conforme a revelação principalmente dada por Jesus, que foi o maior revelador do que é o reino de Deus,
O reino de Deus é o domínio, é o governo de Deus sobre o coração dos homens que habitam na terra e sobre o coração dos seres angelicais e espirituais que já residem no céu. Então o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é o governo de Deus. É o domínio de Deus que ele exerce não em uma localidade geográfica, não em um espaço físico, mas que ele exerce no meu coração e no coração de cada um de vocês. Então, isso é a definição básica, conforme apresentada por Jesus, do que é o reino de Deus. É o domínio de Deus no nosso coração. É por isso que Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar a orar dizendo assim, né? Pai Nosso que está no céu. Vamos orar? Vamos? Vocês estão em casa nos acompanhando, é orar, não é rezar não, viu? Os católicos eles pegaram essa oração e transformaram numa reza, mas é só uma oração modelo. Uma oração que você deve olhar e tomar como exemplo, para que você possa, a exemplo dela, ou seguindo o exemplo dela, fazer essa oração. Então a oração começa, Pai Nosso que está no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o próprio Jesus definiu que o reino é o governo de Deus sobre a minha vida. O reino de Deus é o quê? É Deus governando sobre nós, né? Nos movendo, estabelecendo as diretrizes, dizendo de que forma devemos pensar, de que forma devemos sentir, de que forma devemos falar, de que forma devemos nos portar. Isso é o reino de Deus, é o governo de Deus sobre os nossos corações. Como disse Jesus, que venha, Senhor, o teu reino e que seja feita a tua vontade, não apenas nos céus, mas também aqui na terra, sobre os nossos corações. Então essa é a definição básica de reino. No segundo ponto, que tem como tema Jesus Cristo e o reino de Deus, o comentarista da lição, ele vai frisar que este reino, conforme nós definimos, foi proclamado principalmente por Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, homens de Deus do Antigo Testamento, fizeram referências a respeito desse reino, referências limitadas. Mas em Jesus existe a plenitude do reino. Jesus vem proclamar o reino. Jesus inicia o seu ministério, conforme está escrito no livro de Mateus, Mateus capítulo número 3. Vai dizer que ele inicia o seu ministério percorrendo por toda a Galileia, anunciando o reino e dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então, Jesus veio à terra para proclamar esse reino e para revelar esse reino para a humanidade. Como João Batista diz, eu sou o precursor, João Batista diz, de Jesus. E João Batista já diz assim, olha, arrependam-se e convertam-se, porque já é chegado o reino de Deus entre vocês. O reino de Deus, o governo de Deus, que seria proclamado por Jesus. E Jesus veio para proclamar o reino para nós que estamos na terra. Agora eu quero deixar claro uma coisa aqui para vocês, né? Para nós esclarecermos o máximo possível. O reino de Deus é o governo de Deus nos nossos corações? É. Mas por enquanto, este reino, ele não alcançou a sua plenitude. Como assim, irmão Paulo? Vou explicar. Graças a Deus vocês foram alcançados por este reino. E o governo de Deus exerce primazia no coração de vocês e no meu também. Mas tem muitos colegas que vocês possuem, amigos, que não foram alcançados por esse reino. Que vivem conforme o reino das suas próprias vontades pecaminosas. Por essa razão afirmo que o reino de Deus ainda hoje não alcançou a sua plenitude, a sua totalidade aqui na terra. Mas vai haver um tempo, conforme está escrito em Apocalipse 20, 21 e 22, em que o reino de Deus, o governo de Deus descerá dos céus até esta terra. E ele vai governar sobre todos os homens. Todos os homens se submeterão a ele. E aqueles que não se submeterem ao seu governo, claro, serão lançados no inferno, no lago de fogo, no lago de enxofre, em uma outra dimensão espiritual, onde eternamente sofrerão aqueles que rejeitarem o reino de Deus. Mas aqueles que aceitarem esse governo, conforme foi proclamado por Jesus, que aceitarem este reino,
desfrutam deste reino, na certeza de que futuramente Deus governará plenamente, não apenas no céu, como ele já tem governado, mas ele vai governar sobre toda esta terra. E quando ele governar sobre toda a terra, não haverá vários países, não haverá várias nações, não haverá vários governos, mas haverá um só povo, movido e reinado por um só rei, líder de um só reino, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Então Jesus, ele veio proclamar esse reino, que já está entre nós, mas que um dia alcançará toda a sua plenitude. Um dia alcançará toda a sua plenitude. Então, tendo dito isso, espero que tenha ficado claro, nós vamos agora partir para o terceiro ponto. Espero que tenha ficado esclarecido para vocês, viu? O terceiro ponto diz assim, ó, a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus. Espero que vocês tenham ficado claro, viu, pessoal? Sei que às vezes nós não vemos assim os comentários de vocês, né? Mas nós acreditamos que vocês estão conectados e deixem aqui nos comentários, né, a sua opinião sobre o que nós estamos falando. E caso tenha alguma dúvida, a dúvida é bem-vinda. Então vamos lá. Terceiro lugar, a mensagem do reino de Deus. Essa mensagem, como nós falamos, ela foi anunciada por Jesus, né? Foi proclamada por Jesus, a mensagem do reino. Jesus revelou o reino. Jesus mostrou como era esse reino, quem é o rei desse reino, como deveriam se portar os súditos desse reino. Jesus revelou e proclamou a verdade do reino. Verdades essas que foram proclamadas pelos apóstolos e que chegou até nós hoje através da Escritura. Agora Jesus, ao proclamar esse reino, né, desde o começo até o fim, ele deixou claro que nós que fazemos parte desse reino também devemos proclamá-lo. Vocês concordam comigo? Se eu sou cidadão do reino de Deus, sou servo de Deus, o governo de Deus está no coração, no meu coração, e eu sou uma criatura diferente, porque eu sirvo a este reino, então cabe a mim proclamar esse reino, anunciar esse reino. Foi o que Jesus disse. Jesus, que foi o primeiro proclamador desse reino no Novo Testamento, quando ele voltou para os céus, em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24, em Atos capítulo 1, nesses 4 textos ele vai deixar claro que os seus discípulos deveriam ir por todos os locais, por todas as nações, em todas as localidades, até os confins da terra, proclamando também esse reino. E se vocês são discípulos desse reino, vocês também têm que proclamar, viu, gente? Esse negócio de ficar escondido na sala de aula, com medo de dizer que faz parte do reino de Deus, com medo de dizer que serve a Deus, não está certo não, né? Se o medo é só uma questão de timidez, vença a timidez, né? Peça a Deus coragem e entendimento para você anunciar esse reino para as demais pessoas. Se o problema é falta de testemunho, né? Comece a dar testemunho, comece a dar exemplo de servo de Deus, mas não parem de proclamar esse reino, porque foi para isso que nós somos chamados, para proclamar esse reino. Segundo Coríntios 5, Paulo vai dizer que vocês são embaixadores, olha aí, que privilégio, somos embaixadores desse reino, nós somos representantes desse reino eterno nessa terra. Você é um representante de Jesus na sua família, você é um representante do Rei Jesus na sua sala, no seu curso, você é um representante de Jesus onde quer que você esteja. Então, como representante dele, proclame o reino e divulgue este reino, o reino de Deus. Essa mensagem precisa ser anunciada, a mensagem do reino de Deus. No quarto ponto, que tem como tema o reino de Deus é para você, nós queremos encerrar lendo com vocês, para depois partirmos para a conclusão. Uma grande verdade que precisa ser enfatizada é que o reino de Deus está disponível para cada um de nós. Basta aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e viver uma vida de comunhão crescente com o Espírito. E graças a Deus temos vivido, e espero que vocês também tenham vivido isso. Porque são requisitos básicos para que nós façamos parte deste reino, né? Para que nós sejamos governados por este rei que é o nosso Deus.
Aqueles que vivem um reino têm o privilégio de possuir uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É tempo de celebrarmos a nossa salvação e dar liberdade ao agir de Deus em nossas vidas. Mas será que conseguiremos celebrar a nova vida sem anunciar a todas as pessoas que pudermos? Vamos compartilhar o reino de Deus com a nossa família, nossos amigos, colegas e todas as pessoas que conseguimos, mesmo que sejam desconhecidas. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo e passa a viver o reino de Deus, ela começa a apresentar um modo de vida totalmente diferente de como era antes. Agora, o seu olhar é inspirado pelo exemplo do Mestre amado. Pelo exemplo do Mestre amado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse reino, conforme vai dizer aqui o comentarista, né? Esse reino é para você. Nós definimos o que é o reino. Jesus deixou claro que ele veio proclamar o reino, que ele veio proclamar esse reino, e esse reino é para você. Tem 3 lições que nós aprendemos aqui nesse quarto ponto que eu quero aqui compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, é que nós já podemos desfrutar das realidades do reino agora. Futuramente, esse reino vai ser implantado nessa terra de maneira total, onde não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver morte, conforme nós vemos em Apocalipse. Mas agora, mesmo que o reino ainda não tenha se manifestado de uma forma total, agora nós já podemos desfrutar da realidade desse reino. A realidade desse reino que é o quê? Alegria, que é paz, que é gozo, que é justiça e que é satisfação no Espírito Santo. Nós podemos desfrutar desse reino e se desfrutamos desse reino, diz o comentarista, nós vamos proclamar esse reino. Proclama esse reino, pessoal. Vou aqui reprisar o que eu já falei. Nós temos várias estratégias, Instagram, WhatsApp, Facebook, não faltam estratégias. Então, utilizem-se das redes sociais de vocês, utilizem de todos os meios possíveis e que estão ao alcance de vocês para compartilhar este reino, que nós já estamos vivendo e vamos compartilhá-lo, seguindo o exemplo do nosso mestre. Deu certo aí? A conclusão? Deixa eu só pegar aqui a revista para nós lermos a conclusão. Eu espero que vocês estejam entendendo em nome de Jesus. E assim nós caminhamos para a nossa conclusão, que diz: a mensagem do reino de Deus é realmente impactante e promove a mudança na vida daqueles que a vivem. Se praticamos essa verdade, tudo será diferente, pois o nosso foco de vida será em Cristo, que é o rei desse reino. Infelizmente, o povo perece pela falta de conhecimento das coisas que são do alto, mas não podemos desempenhar um papel importante para mudar essa realidade. O que fazer? Vamos viver apenas em comunhão, em uma comunidade cristã fechada, ou anunciar ao mundo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Qual é a sua escolha? Então, encerramos a nossa lição com uma pergunta importante. Se você verdadeiramente diz ser do reino, tem que testemunhar exemplo de quem é do reino. Né? Sou do reino, então age como alguém do reino. Viva como alguém do reino. Qual vai ser a sua escolha? Viver segundo o reino de Deus ou viver segundo o reino dos seus próprios prazeres? Fica ao seu critério, fica a sua escolha, e o nosso desejo é que vocês escolham, claro, a melhor parte, como diz Jesus, se referindo a Maria. Escolher a melhor parte, estar aos pés de Jesus, aprendendo no reino e vivendo como verdadeiros cidadãos desse reino e compartilhando desse reino com as demais pessoas. Tá bom? Então, encerramos aqui a nossa lição. Repito, os comentários estão aqui, fiquem à vontade. Pergunta, opinião, né, dúvidas, algum feedback do que nós podemos melhorar. Estamos precisando aqui da interação de vocês e sejam bem-vindos, tá bom? É isso, encerramos aqui. Semana que vem tem mais, não sei se retornaremos, mas independente de quem esteja, que vocês estejam aqui para aprender mais de Deus em nome de Jesus. Amém.